Olá, pessoal! Em Direito Administrativo, o tópico a ser trabalhado hoje é o ponto 2.3 do edital de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, edital 2018, que é nada mais nada menos que ato administrativo e um monte de subtópico que são desdobramentos da matéria. Então, nós vamos trabalhar todos eles de uma vez. Ato administrativo, conceitos, atributos, elementos, características, mérito, formação, classificação, espécies, extinção, procedimento, invalidação e revogação. Esse vídeo não vai ter duração de 1 hora, a gente vai falar mais rápido que a gente conseguir um pouco de tudo, beleza? O que é ato administrativo, pessoal? Com um pouquinho que a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente viu que a administração é um ente abstrato que precisa dos seus órgãos, entidades e agentes para exercer a função administrativa. Para isso, ele tem poderes, tem limitações, é carreado de princípios, de valores. E, logicamente, como tudo na vida, precisa se fazer alguma coisa. A administração, para atingir esses fins sociais que ela almeja, ela tem que agir, né? Não é só ficar parada, senão a gente nem precisa dela. Ela tem que agir. E como é que ela age? Mediante atos administrativos. Atos administrativos, então, é essa manifestação unilateral de vontade da administração pública capaz de atender o quê? Atender os fins a que ela se propõe. Então, um conceito bem simplista, mas que conceitua atos administrativos é essa manifestação unilateral de vontade. Os atos administrativos, pessoal, eles têm certos atributos. E por mais que métodos mnemônicos sejam um pouco estúpidos, eles são ótimos para a gente lembrar dessas coisinhas, dessas minúcias. Então, para atos administrativos, eu gosto de usar o mnemônico PAT, o método mnemônico PAT. P de presunção de veracidade ou legitimidade. P de presunção de veracidade ou de legitimidade. O que isso significa? Que os atos administrativos, ao serem emanados pela administração, eles partem de uma presunção de que aquele ato, o que consta naquele ato, é verídico e é legal, está de acordo com o ordenamento jurídico. Não faz sentido a administração pública ficar emanando atos ilegais, mentiras. Se a administração está agindo e ela age para o nosso bem, então parte da presunção de que é verdade e que é legal. É lógico que essa presunção ela não é absoluta. Essa presunção serve para quê? Ela serve para inverter o ônus da prova. A administração, toda vez que emana um ato, ela não precisa ficar comprovando que aquele ato é verdadeiro e é legal, não. Isso aí já é presumido. Caso não seja, o particular vai ter a oportunidade de provar que não é. Mas aí é que está, o ônus vai ser dele e não da administração. A presunção serve para isso. O exemplo clássico da doutrina, pessoal, é na hora de combinar uma multa de trânsito. Vamos imaginar uma multa de trânsito? Se a administração pública combina multa a alguém por estar estacionando no local proibido, você parte da presunção, você administrado, você cidadão, parte da presunção de que, se levou aquela multa é porque realmente o carro devia estar estacionado no local proibido. Os fatos que lhe constam falando dia tal, hora tal, local tal, devem ser verdadeiros. E a combinação de multa por parar em local proibido, ela realmente emana da lei. Temos que ser multados caso estacionemos em locais proibidos. A lei prevê isso. Agora, se eu, particular, recebi essa multa, mas naquele dia, naquela hora,
eu estava com meu carro lá em Fortaleza, no Ceará, e não no município de Belo Horizonte, eu vou provar que aquela presunção de veracidade e de legitimidade, naquele ato, ela não é verdadeira. Naquele ato, os fatos narrados não são verdadeiros. Você quebra essa presunção, mas o ônus é seu. Eu que vou ter que mostrar que aquele meu carro não estava estacionado naquela via naquele dia. Estava em outro município, estava em outro estado, estava lá do outro lado do país meu carro. Mas eu tenho que mostrar, eu tenho que provar, ok? Então, presunção, isso. Próximo atributo do PAT. A autoexecutoriedade, a administração para agir, ela não precisa pedir autorização judicial, não. Você já viu um guarda de trânsito na hora de multar um carro? Falar assim, ó, eu vou te multar, mas antes eu vou ter que ir lá no juiz pedir autorização. Não. Ele não precisa disso, não. A administração pública age independentemente da atuação do Poder Judiciário. Correto? PAT. O T do PAT é tipicidade, ou seja, o que a administração pública faz, presume-se que ela faz porque é amparada em lei, porque a lei permite que ela faça isso. Seus atos estão tipicamente previstos em lei. E, por fim, imperatividade, uma manifestação da coercibilidade, que significa que a administração pode agir independentemente da anuência, da concordância do particular. Você nunca verá, e se vê é uma aberração, pelo menos sob o ponto de vista administrativo, você nunca verá um guarda de trânsito falando, olha, tô vendo aqui que você parou numa vaga para pessoa com deficiência, sem ser uma pessoa com deficiência, eu posso te multar? Você se importa se eu te der uma multa e tirar uns pontos da sua carteira? Não, porque se você se importar, eu não vou te multar. Isso não existe, né? Isso não existe. Por quê? Porque a administração pública, ela possui imperatividade. Ela não quer saber se você vai gostar ou não da multa, se você vai ter ou não condições de pagar, se você vai ter que tirar do seu ganha-pão para pagar multa. Ela não está preocupada com isso, não. Isso aí é problema seu. Você que se vira para pagar, mas tem que pagar. Então, ela não pergunta se você quer ou não receber a multa. A administração pública, ela simplesmente impõe. Lembra-se da supremacia do interesse público, das suas prerrogativas, dos seus poderes? Isso faz com que ela tenha imperatividade. Ela age e pronto. A sua vontade, aí você trata com psicólogo, mas não com direito administrativo. Ok? Então, esses são os atributos. Elementos. Também gosto de outro método mnemônico aqui para gravar os elementos, que é o confiformob. Confiformob. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Então, elementos do ato administrativo, competência, forma, finalidade, motivo e objeto. Ok? Seguindo então a matéria. Vamos falar agora de mérito. Mérito. O mérito administrativo, pessoal, ele está ligado a essa questão da discricionariedade, que é essa margem de liberdade que o administrador tem para poder agir, regulados pelos limites legais, correto? Nos atos administrativos, o administrador, em atos administrativos discricionários, ele vai ter liberdade de atuação no motivo e no objeto. No motivo e no objeto. Mas, necessariamente, a competência, a finalidade e a forma serão sempre vinculados, mesmo em atos discricionários.
Ok? Uma observação importante. Quanto às espécies do ato administrativo, a doutrina aponta várias espécies. Aqui eu vou resgatar o livro do Ricardo Alexandre e do João de Deus. Trabalha as espécies. E podemos mencionar, pessoal, os atos normativos, atos normativos, veja que o nome é autoexplicativo. Ato normativo impõe normas. Atos ordinatórios vem de ordem. Atos negociais vem de negócio. A administração pública negocia algo com particular. Atos enunciativos, eles enunciam determinada situação. E atos punitivos, punem, né? Punem. Classificação, novamente, tem como classificar de diversas maneiras. Você pode subdividir os atos administrativos quanto aos seus destinatários, atos gerais, atos individuais, quanto ao grau de liberdade, ato vinculado e ato discricionário, quanto às prerrogativas, ato de império, ato de gestão, ato de expediente, quanto à formação, ato simples, depende de uma só vontade. Ato complexo depende de mais de uma vontade. Ato composto depende de uma vontade subsidiada por outra vontade. Quanto à natureza das situações jurídicas, atos regra, atos subjetivos, atos condição. Quanto ao ciclo de formação, completou? Perfeito, não completou? Imperfeito. Quanto à conformidade ao ordenamento, ato válido e ato inválido. Quanto ao grau de agressão ao ordenamento, irregular, anulável, nulo e inexistente. Quanto à produção de efeitos, ato eficaz, ato ineficaz. Pessoal, quando um ato administrativo é discricionário, o que significa dizer que ele é editado por critérios de conveniência e oportunidade do legislador, a partir do momento que ele passa a ser inconveniente e inoportuno, ocorre o Instituto da Revogação. Revogação. Contudo, se o ato administrativo é vinculado, ou seja, todos os seus elementos estão previstos em lei, a partir do momento em que ele desrespeita aquela lei, ou aquele ato discricionário emanado em desconformidade com a lei, ele deve ser anulado. Revogado, ato discricionário que passa a ser inconveniente ou inoportuno. Anulação, ato vinculado ou discricionário editado em desconformidade com a lei, devendo, portanto, ser anulado. Pessoal, para fechar, extinção dos atos administrativos, podemos citar a caducidade, que é quando aquele ato é ultrapassado, é extinto por uma lei nova. Cassação, quando o beneficiário do ato comete irregularidades. A anulação e a revogação, que é a que nós já falamos aqui. O Ricardo Alexandre, só para terminar, mais uma vez, ele dá uma, como se diz, uma temperada nesse tema, classificando a extinção de acordo com cumprimento de seus efeitos, desaparecimento do sujeito do objeto, retirada do ato pelo poder público e renúncia ao beneficiário. Quem quiser saber mais sobre ato administrativo, esse vídeo foi só para dar visão panorâmica. Eu recomendo a leitura do capítulo 7 do livro de Direito Administrativo do Ricardo Alexandre e do João de Deus. Completíssimo. Depois da leitura do capítulo, você vai ficar doutor em atos administrativos. Beleza? Até mais!